E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje, obviamente, a gente vai comentar um pouquinho dos estaduais, né? A gente teve alguns clássicos aí no final de semana. Destaque aí queria dar um destaque aí pro clássico paulista, né? Do Santos e São Paulo. Cara, uma vitória para mim até um pouco inesperada da forma como foi, né? O Santos ganhou de 2-0 do São Paulo. Já começar por isso mesmo. Vamos começar falando desse clássico que foi um jogo de um São Paulo que se reforçou contra um Santos que até então poucos reforços, né? Talvez o maior reforço mesmo seja o Jorge Sampaoli, e a verdade é que o Santos engoliu o São Paulo. O São Paulo não conseguiu jogar, não sei se foi muito mérito, é difícil dizer, né? Foi um jogo que o Santos só deu Santos, né? O São Paulo teve duas, três chances, é, que a bola foi para fora, assim, o Vanderlei não fez nenhuma defesa. Claro que houveram, que eu falei, acabei de falar, dois, três lances de muito perigo, que a bola acabou saindo, mas não representa, o Vanderlei não teve que fazer nenhuma defesa difícil. Aliás, ele nem encostou na bola, assim, ele encostou com o pé, né, para fazer aquela saída de bola que o Sampaoli gosta, e foi por isso mesmo, assim, e aí é aquela coisa, eu não sei se foi muito mérito do Sampaoli, que estudou o São Paulo, né, que teve a capacidade de motivar o elenco, né, de propor um esquema tático para o seu elenco, para engolir o São Paulo, ou se foi o São Paulo que sentiu muito a pressão de um clássico, né, tendo a obrigação de mostrar serviço, de mostrar para sua torcida o resultado, né, desse novo planejamento. Talvez é o que eu não sei, eu fico lá com minhas dúvidas. Não quero tirar o mérito do Santos, do Sampaoli. Claro, é um time que o histórico, apesar do campeonato tá no comecinho, o Santos segue com 100% de aproveitamento. É o único time do Campeonato Paulista com 100%. Mas, então, assim, foi mérito do Santos essa vitória, né? Mas para mim foi um pouco inesperado. Não é nem que eu achei que o São Paulo fosse ganhar. Eu achei que ia ser um jogo bem pau a pau, até porque eram os dois times que vinham com as melhores campanhas do Campeonato Paulista, e o São Paulo até assim, em termos de elenco com um pouco mais de qualidade. Eu não esperava um São Paulo tão apático, né? Por isso que eu disse, né? Era um time que é, pegou dois times do interior nas duas primeiras rodadas, conseguiu golear nas duas rodadas, e chega contra um Santos, não mostra, eu pelo menos pessoalmente não vi nem metade do futebol que a gente viu no São Paulo nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Tá no começo ainda, e isso eu já falei muito no podcast anterior, que ficou muito repetitivo, ficou até maçante ficar falando dos placares, e essa tônica segue nessa rodada, nessas duas rodadas que aconteceram. Ainda está no começo, alguns times ainda estão bem em marcha lenta, ainda parece que estão bem preguiçosos, mas o São Paulo não. O São Paulo e o Santos foram dois times que começaram muito, digo assim, muito pilhado, né? O primeiro jogo do Santos até um jogo bem, assim, em termos de qualidade foi um jogo bem ruim, mas ganhou e melhorou muito no segundo jogo, e nesse jogo, né, ganhou um clássico contra o São Paulo, não tem nem o que falar. Foi uma apresentação, é, na minha opinião, de gala do Santos, né? A gente viu o esquema do Sampaoli, a cara do Sampaoli em campo, e isso foi muito bom de ver, foi muito legal, porque se o time do Santos continuar comprando essa ideia, e o Sampaoli, eu coloquei até em dúvida aqui se foi muito mérito do Sampaoli em termos de tática de jogo. No segundo tempo, quando entrou o Diego Souza, o Sampaoli colocou três zagueiros, então assim, isso, cara, acabou com o São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, assim, teve muita participação, né, assim, do Sampaoli de entender esse São Paulo, né, de propor um esquema tático que acabaria, desmontaria o São Paulo, né. Teve muito disso, um Santos com muita posse de bola e, assim, uma aplicação tática impressionante, né, desse time que até então, em termos de elenco, e ainda assim, né, não é até então, ainda assim, se você pegar os nomes individuais de cada um do elenco do Santos, é um elenco muito mais fraco que o do São Paulo no papel. Mas o futebol não é papel. O futebol aqui se faz, né? Quem sabe faz ao vivo. Eles mostraram um excelente futebol. Eu, particularmente, né, fiquei muito feliz mesmo de ver
é que o São Paulo está dando certo e que esse estilo de jogo do São Paulo está funcionando num time do Santos que tem todas as suas limitações. Isso a gente não pode eximir, mas que está jogando certinho com a aplicação do jeito que o estilo do jogo, o estilo do São Paulo propõe. Então, assim, muito legal de ver. Vai ser algo diferente se tiver continuidade, né? Se esse trabalho, não digo nem se reverter em títulos, mas se trazer bons resultados, é com certeza que o São Paulo ele continua, eu acredito, né? A única chance, eu acho, ao meu ver, do São Paulo de sair do Santos seria ele mesmo não gostar do ambiente, ou seria por uma oferta de um clube de fora, né? Uma oferta é, é, sim, irrecusável. Então, eu acho que o São Paulo vai ter sequência, e se tiver sequência até o final do ano, eu acho que a gente pode esperar grandes coisas desse time do Santos. É impressionante que com esse elenco que ele conseguiu fazer. Me lembrou muito, né? E aí eu, eu quero falar até da maldição, entre aspas, né? Da quarta força, né? Na verdade, não é maldição, é a bênção da quarta força, porque o Santos foi considerado por muita gente esse início de temporada como a quarta força do futebol paulista. Isso aconteceu com o Corinthians, né, no ano de estreia do Fábio Carille, o ano que o Carille foi campeão do Campeonato Paulista, então é a maldição, é a bênção, né, da quarta força, tem dado certo para o Santos. Isso, claro, é motivador, apesar dos jogadores falarem que não tem nada a ver, a gente está preocupado no nosso, em fazer a nossa parte, claro que isso é um motivador, isso é um combustível adicional para os jogadores, né, para se dedicarem um pouco a mais, de irem além, de fazer um pouco mais, para mostrar para todo mundo que eles são capazes e calar a boca de todos os críticos, né? Então, foi muito legal de ver. Pro São Paulo, eu não acho que é o fim do mundo, né? Falei aqui já, é início de temporada. Não é o fim do mundo, não é algo para entrar em desespero nem nada disso. A única preocupação, e eu espero, né, até pela entrevista que o Jardine deu, meu único medo é que assim, o Jardine vem falar depois do jogo que a gente tudo bem, a gente perdeu, o Santos for melhor, mas a gente teve muita melhora vendo as duas primeiras rodadas. Desculpa, assim, com todo o respeito, né? Não quero faltar com respeito com os times do interior, mas na primeira rodada o São Paulo pegou o Mirassol e na segunda rodada pegou o Novo Horizontino. De novo, com todo respeito a esses dois times, mas Mirassol e Novo Horizontino não se comparam ao Santos. Então, assim, se o Jardine quer vir falar toda derrota que vier, ele ficar falando, tirar como parâmetro, né, coisas positivas, jogos que o São Paulo ganhou bem de times muito mais fracos, eu acho que é o caminho errado. Eu acho que o Jardine, claro, não é motivo de desespero, mas tudo bem, perdemos, mas vamos tirar lições disso, e isso ele comentou, né, vamos tirar lição do que aconteceu, e aí eu acho que aí foi pelo caminho errado. Ele falou, mas a gente não pode esquecer que a gente jogou bem nos dois primeiros jogos, que não sei o que, cara. Jogar bem nos dois primeiros jogos, sincero, honestamente, para um time que fez Florida Cup e teve uma pré-temporada um pouco mais forte que os outros grandes paulistas, era o mínimo que se esperava do São Paulo, até pelos reforços que vieram. Então, assim, se o Jardine manter esse discurso, eu acho que vai ser ruim. Ele está indo por um caminho errado. Eu acho que ele tem que ter sequência, tem que dar continuidade do trabalho. Agora, ele não pode se acomodar, né, numa derrota de clássico, é, 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 se tranquilizando por vitórias que o São Paulo teve contra times do interior. Mais uma vez eu vou repetir, todo respeito aos times do interior, mas o orçamento, né, o valor de elenco que o São Paulo tem é muito, mas eu não consigo nem dar número de quantas vezes maior é em relação ao Novo Horizontino, por exemplo. Então, estrutura de CT, né, do centro de excelência, vestiário, departamento de fisiologia, enfim, cara, é um universo totalmente diferente. Então, assim, não há o que tirar de bom. Assim, você tem que se sentir incomodado e tem que se sentir doído. Falar, cara, não gostei, não foi isso que a gente pensou para o jogo, até porque ele disse que estudou o Sampaoli, não deu nada certo. Isso serve de aprendizado para que no próximo clássico a gente entre e faça um jogo assim impecável, né? Então, eu acho que tem que tirar uma lição muito boa, nada de desespero, né? O São Paulo fez duas ótimas apresentações, mas é aquilo que eu falei, é meio que a obrigação, né, do São Paulo
em relação a um clube do interior que tem limitações infinitamente maiores que o próprio São Paulo. Então, é, tem que sim ficar com a ponta, tem que se ficar com a pulga atrás da orelha em relação ao clássico, porque talvez tenha sido o grande teste do São Paulo já nessa nova era de 2019. Tá muito cedo ainda, é claro, não dá para crucificar, né? Eu acho que não é nem motivo para a torcida crucificar. O que eu estou falando aqui é a postura do Jardine como técnico. Isso tem que doer nele, cara. Fala assim, isso tem que causar indignação mesmo para ele, não para a torcida, nem para a diretoria, nem nada disso, para ele mesmo. Ele não pode se tranquilizar, né, se respaldando em resultados que ele teve contra times muito mais fracos. Falar assim, cara, foi um clássico, não gostei. Próximo clássico você pode esperar muito mais do São Paulo, é isso. E aí trabalhar para que isso aconteça, né? Porque foi um São Paulo muito apático, parece que sentiu o peso do clássico e meio que, sim, desculpa a palavra, mas parece que meio que amarelou o time do São Paulo. Então, cara, é um grande elenco, tem muito que melhorar ainda, né? A grande expectativa é pela estreia do Hernanes, então eu acho que também não tem que ficar achando que vai ser a solução de todos os problemas do Hernanes, né? Ele é uma peça-chave, ele é um grande líder, né, em termos de qualidade, né, de experiência também, mas não é a solução no fim do túnel. Assim, é um cara que vai entrar para contribuir e a melhora do São Paulo, eu digo assim, melhora para jogar clássico, né, e jogos contra times mais qualificados, vai passar pelos pés do próprio Hernandes, vai passar pelos pés do Nenê, também outro cara de muita qualidade, o Everton. Então, assim, não vai passar nos pés de um. Mas é claro que uma liderança até como o Hernandes vai fazer um peso sim. Tem muita expectativa, principalmente da torcida, né, para a estreia dele. E vamos acompanhar o São Paulo, claro. Vou repetir ainda, tá muito cedo, são 3 rodadas, né? É, mas tá muito cedo, mas já são 3 rodadas, já foram 3 rodadas, né? Então, assim, são 3 jogos que, claro, são 2 semanas apenas, mas que já tem que começar a ganhar uma cara, né? Os times que querem brigar aí por título, e o Santos já mostrou que veio, né? Esse é o grande ponto de destaque, né? Eu acho que se falar assim, em Corinthians, em São Paulo, em Palmeiras, cara, assim, não jogou bem. Cara, tá no comecinho, não é motivo para desespero, mas tem um time que já mostrou que veio, já tá mostrando em 3 rodadas que veio para brigar pro título. Então, assim, tá na hora de precisa, lógico, precisa de um tempo de ganhar, voltar a recuperar a forma física e tal, mas, cara, precisa dar uma caprichada, precisa dar uma acelerada, porque o Santos tá voando, cara. Assim, então, não tem muito o que fazer, cara. Assim, não dá pra ficar se acomodando achando que tá só no comecinho, cara. Já foram 3 rodadas. Eu falei, tá no comecinho, mas já foram 3. Até então, tá bem cedo ainda para falar alguma coisa, mas prestar atenção, que é um time que já está com um esquema tático, com um corpo, com um jeito de jogar, com um elenco totalmente fechado e vai dar trabalho, sem dúvida nenhuma. Se não for campeão do campeonato, vai dar muito trabalho. Lógico, se conseguir manter essa sequência, né, com esse time, com essa aplicação, é, tenho dúvida que o Santos aí é um dos fortes candidatos a ganhar o título paulista, sem dúvida nenhuma. Né? Eu queria passar na sequência para o Corinthians, né, que teve aí a sua primeira vitória no Campeonato Paulista, ganhando a Ponte Preta, né, eram os dois times que não tinham ganhado ainda, e o Corinthians se deu melhor, mas o gol, né, do Gustavo é o cara que me parece que vai ser o Corinthians finalmente conseguiu um substituto para o Jô, né? Desde que o Jô saiu, o Corinthians não conseguiu firmar um centroavante e me parece que o Gustavo vai ser esse cara agora, que é um cara que é, tá chamando a responsa, tá fazendo os gols nas partidas, né, os gols que o Corinthians precisa e foi importante porque foi uma vitória. Agora tira aquele peso, aquele peso nas costas, aquele fardo de, putz, não ganhamos ainda. Ganhou, não apresentou um excelente futebol o Corinthians ainda. O Corinthians ainda precisa ganhar um pouco mais de volume de jogo, eu acho, né? Eu acho que está sofrendo muito ainda com isso. É, para mim, pelo menos, tá? Eu acho que não é nem porque o Carille não teve muito tempo de trabalho, eu sinto que é um time que ainda está
um pouco cansado, né? Um time que ainda tá voltando, mas tá voltando devagar, tá, que sabe, aquele cara que volta de férias, demora 1 ou 2 semanas para voltar a trabalhar no máximo, né? Assim, acho que qualquer pessoa assim, né? Volta de férias, volta meio preguiçoso. O Corinthians é essa sensação que eu tenho do Corinthians no momento. Não acho nem que é de jogador, é reforço. Trouxe um reforço importante, o Wagner Love, mas eu acho que o Corinthians vai melhorar. Eu não tenho dúvida disso. Mas um time ainda pouco preguiçoso. Eu não digo nem que é má vontade do elenco, eu acho que é realmente porque tá voltando de férias agora, né? Tá pegando no tranco, então é o que eu falei no começo, antes do próprio campeonato começar. Corinthians, torcedor corintiano vai ter que ter um pouco de paciência, porque vai ser um Corinthians que eu, na minha visão, vai melhorar depois de 3, 4, 5 rodadas. Já foi a terceira rodada, acho que quarta, pelo que a gente está vendo, eu acho que depois da quarta, quinta rodada, eu acho que o Corinthians engrena aí uma sequência de jogos jogando relativamente bem. Então, é, vamos aguardar para ver, né? Eu acho que precisa ter um pouco de paciência, mexeu muita coisa, comissão técnica, vieram jogadores diferentes, então eu não tenho dúvida que esse Corinthians vai melhorar. Agora, assim, o quanto que vai melhorar, só o tempo vai dizer, mas é, é, acho que o ponto positivo e de alegria para o torcedor corintiano é que o Corinthians finalmente encontrou um centroavante que vai fazer gol, os gols que o Corinthians precisa. Então, se o Corinthians acertar a defesa, que é o forte do Fábio Carelli, Gustavo fazendo 1, 2 golzinhos por jogo, cara, o Corinthians está tranquilo e aí volta a ser um fortíssimo candidato também à disputa do Campeonato Paulista. Passar agora para o Palmeiras, né? Palmeiras ganhou mais uma do São Caetano, um jogo tranquilo para o Palmeiras também, um time bem preguiçoso, né? Parece que é um time que acelera, tira o pé, começou o jogo bem acelerado, conseguiu o gol, Borja, e aí desacelerou, acelerou, desacelerou, acelerou, até que fez o segundo gol e ficou por isso mesmo, né? Teve mais chances, Palmeiras perdeu muitas chances, inclusive eu não comentei isso do Santos e São Paulo, mas o Santos fez 2-0, mas perdeu também grandes chances. O São Paulo ele também ficou indignado, né? Tava louco no banco porque o Santos perdeu mais 2, 3 chances claríssimas. Assim. O Santos poderia ter saído desse jogo contra o São Paulo com 4-0, assim, assim, sem querer exagerar, sem brincadeira. Com todo. Pedir desculpa até pro torcedor do São Paulo que se sentiu ofendido, mas essa é a verdade. Parar para ver os melhores momentos, o Santos, se saísse até com 5-0, não seria um absurdo pelas chances que o Santos teve. Palmeiras idem, assim, perdeu grandes chances, mas 2-0, tranquilo. É o time que você vê que ele está sobrando. Né? Assim, a qualidade do elenco é tanta, mesmo sem ritmo, o time tem tanta, mas tanta qualidade que eles aceleram o jogo sem passar nenhum perrengue. Assim, não teve talvez um lance de mais perigo do São Caetano, mas nada demais, assim, nada de é, arrancar os cabelos, nem nada disso. O Palmeiras defensivamente segue muito sólido e é um time que, em termos de ataque, que eu comentei, acelera um pouco, desacelera, fica mais preguiçoso, não, vamos acelerar de novo, acelera, faz mais um gol. Então é um time que tá ganhando ritmo ainda, mas a sensação que, pelo menos o que deu para que eu consegui ver, é um time que, assim, a qualidade em relação ao São Caetano é tamanha que eles, cara, jogam tranquilo, né, como se fosse um jogo treino para eles, tal, fizeram o resultado que precisavam e emplaca mais uma vitória, mas é um time que ainda não apresentou o futebol que a gente espera, né? Então, aguardar para ver, eu acho que vai melhorar. O Felipão tá mexendo muito ainda, né? Mas já tem que começar a ganhar uma cara, porque no próximo final de semana tem um clássico contra o Corinthians, então e esse aí a torcida vai cobrar. Então, sim, cara, se perder para um time do interior, cara, isso aí ninguém nem vai falar, a torcida não vai nem chiar, ninguém nem vai sentir. Agora, o clássico, a torcida já tá cobrando, e inclusive nesse jogo a torcida já cobrou, né? Então, tá na hora de começar a dar um ritmo maior. Lógico, time um pouco cansado, o próprio time do Corinthians também, em termos assim de falar de cansaço, nível de cansaço, não é nem cansaço, né? De
de volume físico, né, do físico dos atletas, estão bem parecidos, né? Um time às vezes meio preguiçoso e tal, estão bem parecidos. Então, eu acho que em termos técnicos chegam muito parecido para o clássico, lógico, dadas as devidas proporções, né, na qualidade do elenco e até por isso que a pressão do Palmeiras é um pouco maior. Então precisa melhorar. É, Próxima rodada já tem que mostrar um pouco mais para chegar no clássico já com todo mundo, se não bem afinado, já numa situação um pouco melhor para jogar um clássico, os 90 minutos, se entregar de corpo e alma para vencer o clássico. Então, isso a torcida vai cobrar muito dos dois lados, né? Então, eu tô falando mais do Palmeiras porque o jogo vai ser o Palmeiras com o mandante, vai ser na casa do Palmeiras esse jogo. Então, torcida única em São Paulo, né? Então, a torcida vai em peso e vai cobrar mesmo e vai fazer a pressão para esse time sair com a vitória para cima do maior rival. Então, precisa começar já a dar uma melhorada na próxima rodada, chegar bem no clássico contra o Corinthians. Passar para o Carioca agora, Campeonato Carioca. É, Cara, o Campeonato Carioca teve, né, falar do Flamengo agora, né? Teve todo aquele rolo do Bruno Henrique, né? Teve aquela saída um pouco chata do Santos, né? E aí o cara vem e ele decidiu a partida pro Flamengo. O Flamengo tava perdendo o Botafogo por 1-0 e o Bruno Henrique fez os dois gols da virada e, cara, mostra que teve estrela, né? Que toda aquela negatividade, né, que veio com a saída do Santos, ele, cara, tirou de letra e realmente veio para o Flamengo com uma vontade de se provar e de mostrar sua qualidade impressionante. Então, queria até parabenizar. Eu acho que uma coisa não justifica a outra, né? Eu acho que isso não, eu acho, minha opinião pessoal, acho que a saída dele do Santos foi desculpa a palavra, mas foi zoada mesmo, assim, foi bem tosco, poderia ter feito melhor, mas é um grande jogador e ele mostrou isso. O Flamengo ganhou do Botafogo, o Flamengo que tinha ganhado a primeira rodada, empatou a segunda, né? Então, assim, já ficou aquele gostinho amargo, né? Pela qualidade do elenco do Flamengo, né? Então, empatar com o Rezende ficou até um pouco de gosto amargo por parte da torcida. E aí vem para um clássico carioca, vence de virada, né? Ainda mais no Engenhão, né? O Botafogo como mandante. Então, acho que dá uma moral para esse time, dá uma moral gigante para o Bruno Henrique, né? E o que fica de negativo é para o Botafogo. Né? O Botafogo ainda não venceu no Campeonato Carioca, é o lanterna do grupo, então é, acende o sinal de alerta e o Flamengo segue tranquilo ainda, é um pouco preguiçoso também. Acho que tirando o Santos, nenhum outro dos times da Série A mostrou assim um futebol de fato convincente, né? Tiveram algumas goleadas, claro, mas um futebol que você fala, putz, os caras voltaram voando. Eu achei que o Flamengo, até por ter sido campeão da Florida Cup, viria a ser um desses times que começariam o ano voando. Mas não, o Flamengo também ainda ganhando um pouco de ritmo, lógico que testando as novas peças, né, as novas contratações, precisa ganhar um pouco de entrosamento, fisicamente ainda não estão 100%, mas é mais uma vitória para o Flamengo assim, uma vitória com muita moral, porque viram um clássico para cima do Botafogo. Então, cara, Bruno Henrique, tem nem o que falar, aconteceu toda aquela coisa chata que a gente já comentou, que todo mundo comentou, mas o cara tem estrela, né? Impressionante, volta aí, é, é, vem pro Flamengo, estreia bem, né? Então, assim, tá de parabéns o Bruno Henrique, né? Falar de Vasco, Vasco, cara, líder, né, do grupo, mais uma vitória do Vasco, teve uma vitória, assim, tímida, né? Uma vitória simples no primeira rodada, goleou na segunda rodada e aí vence mais um placar também magro, de 1-0 apenas, mas o Vasco segue muito bem, né? Sob o comando do Valentim, que começou ano passado e conseguiu, teve todo aquele drama para fugir do rebaixamento e tal, mas começa esse ano muito bem o Vasco, né? É o único time do Carioca também 100%, então tá de parabéns, né? O Vasco
em termos de elenco, assim, se a gente equiparar com o Flamengo, se a gente for comparar com o Flamengo, cara, existe uma diferença gigante. Mas, cara, é aquilo que eu tava falando do Santos, né? Não é só elenco. Você precisa ter um jogador, precisa ter um grupo, né? Um grupo fechado, né? Disposto a se doar, a se sacrificar. E o Valentim já provou que é um grande técnico, que é um bom técnico, sim, que consegue fazer essa gestão do grupo muito bem, né? Ele é um cara que estava no Palmeiras, por exemplo, né? Todo mundo do Palmeiras que fala do Valentim fala super bem do cara, né? Fez um bom trabalho também no Botafogo, né? Antes de ir pro Egito. Então, cara, é assim, um treinador da nova geração, talvez dos melhores, né? Se não, só não digo que é o melhor, porque o Fábio Carille, pelo próprio histórico dele, que não tem como dizer outra coisa, é o melhor dessa nova geração. Para mim, o Valentim vem na sequência, né? Então, grande trabalho, claro, tá no começo, mas 100% de aproveitamento, eu acho que é, é, é um, é bem expressivo isso, né? Então, parabéns ao Vasco. O Fluminense também é o segundo, ganhou a última rodada, ganhou bem, ganhou tranquilo, tinha goleado na rodada anterior, né? O Flu que começou com empate, aí pô, goleia na segunda rodada, é mais uma goleada de certa forma, 3-1, né? Então, assim, o Fluminense também mostra que tá fazendo a parte dele. Estamos jogando com os times menores e, cara, essa é a hora, cara. Assim, essa é a hora da gente é, 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 jogar o que a gente tem para mostrar, né? E mostrar para todo mundo que é, todas as limitações que a gente tem, a gente consegue fazer um bom resultado. Então, o Fluminense também, eu acho que tanto o Vasco quanto o Fluminense, é, mesmo com um elenco que não se equipara ao Flamengo, já mostraram muito mais que o Flamengo, por exemplo, em termos de resultado. Então, eu acho que tem que parabenizar até. é, Passar agora para o Mineiro, é, de novo, vou repetir. Sempre vai ficar repetitivo, pelo menos nesse comecinho, né? Até o próximo podcast eu acho que eu vou falar um pouco disso. Começo de temporada, né? Pra você ver como é que são as coisas. O Atlético Mineiro goleou 5-0 na primeira rodada, aí perde na segunda rodada, mas perde assim, do Tombense, sabe? Então, assim, ficou pra mim, pelo menos, falou, putz, o Atlético voltou voando, nossa, eles vão atropelar todo mundo, aí perde. E a terceira rodada agora foi um clássico, né? O clássico mineiro com o Cruzeiro, empatou. Então, é o que eu falei, para ver como é que as coisas são, né? Às vezes é, ganha bem, de repente perde a segunda rodada. A mesma coisa o Internacional de Porto Alegre, né? Ganhou bem na primeira rodada e ganhou bem não, né? Ganhou com 1-0 só, mas assim, acho que não era força máxima do Inter, e aí vem para o segundo jogo, perde, e terceira rodada também perde de novo. Na verdade, não era o Inter que eu queria falar, era o Grêmio, né? O Grêmio goleou a primeira rodada com um time meio reserva aí, e aí empata na segunda rodada. Então, para você ver como é que as coisas são. O destaque que eu queria dar para o Internacional, que assim, ganhou a primeira rodada, empata, perde as duas rodadas seguintes, essa última com cobrança da torcida já, impressionante, assim, cara, a terceira rodada, a reação da torcida do Internacional, você, tudo bem que assim, não é esperado, você está jogando com um time muito mais fracos e, assim, o que a torcida quer é no mínimo, né, o mínimo do mínimo do mínimo é empatar os jogos, né, o Internacional perde dois em sequência, então, lógico que fica um clima chato, mas, cara, não é motivo, né, pra gente ver o que a torcida já tá fazendo, botando uma pressão gigante nos atletas. Lógico, a torcida tem todo o direito de cobrar, até porque o Internacional perdeu em casa na rodada anterior, então a torcida tem todo o direito de cobrar. Mas eu acho que ainda não é o momento, né? Começão de temporada, não tem nem muito o que cobrar das atletas em termos de entrega, de dedicação. Claro que isso sempre é esperado, né? Mas a campanha que o Internacional fez no ano passado no Brasileiro é uma campanha de um time que volta da Série B, briga para ser campeão, a torcida sempre espera, que o time volte voando, né, e que sejam os fortes candidatos ao torneio
estadual, mas calma, eu acho que não é motivo de crise, né, como a torcida faz transparecer. Acho que estamos na começando ainda, o Internacional está ganhando ritmo, mas é claro, né, já foram 3 rodadas, então o Internacional a partir de agora tem que começar a dar resposta, começar a mostrar uma melhora. Então, isso a gente viu no Internacional. Então, assim, existe, eu acho que não é motivo de crise, mas já tem que começar a ter que atrás do erro, porque senão, agora já foram rodadas, agora já foram 5 rodadas. Você vai ver já no final do campeonato e mais tempo de reação. Então, é claro que o Internacional é muito superior aos clubes do Campeonato Gaúcho, mas tem que começar a mostrar isso em campo, tem que começar a justificar o seu próprio nome. Então, não é motivo de crise, eu acho que se dizer para a torcida, eu acho que foi um pouco excessivo, mas é só do estado internacional, o elenco, são técnicos já tem muitas coisas que tá na hora de dar resposta para o nosso torcedor, tá na hora, nem às vezes não é o torcedor, é para nós mesmos, que a gente pode mais, a gente sabe que a gente pode mais, a gente tem mais qualidade, então tá na hora da gente começar a dar uma resposta para nós mesmos, não é nem para a torcida, então já fica um sinal de alerta, né, para melhoria, porque precisa, né, assim, o último jogo foi 2-0, né, então assim, para mim, tudo bem, é um time que não foi o time titular e tal, mas foi contra o São José. Eu particularmente não conheço o São José, então, mas eu sei que em termos de elenco, o Internacional é muito maior, e não é nem de elenco, não é nem só de elenco, né? Aquilo que eu estava falando do São Paulo, em comparação com a Novo Horizontino, a Mirassol, é a mesma coisa para o Internacional, né? Não é só elenco, né? É tudo que tem em volta, o estádio, a estrutura do departamento médico, fisiologista, nutrição, sem recuperação física, enfim, cara, é tudo isso, né? Que está em volta, né? Que tudo isso que está nos bastidores é infinitamente maior. O Internacional tem muito mais. Então, acho que a gente espera mais, a torcida espera mais, até por isso, né? Essa cobrança já muito cedo, mas acho que foi exagerada, mas já tem que começar, porque o time deu essa ilusão pelo campeonato que fez o ano passado, Campeonato Brasileiro, o time deu essa esperança, né, para a torcida de que esse ano seria um ano é, é, extremamente promissor para o Internacional. Então, é, já tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha, não tem o que tirar de bom, simplesmente isso, né? O Odair falou isso, assim, conheço o meu elenco, sei o que pode fazer e tal, não tentou tirar nada de positivo, e tem que ser assim mesmo, cara, assim, não tem o que tirar de positivo, perdeu, vamos fazer melhor. Então, é isso que tem que fazer, né? E fecho aqui agora, né, o comentário sobre os estaduais. De novo aqui, deixo, se você ficou chateado aí, que eu deixei de falar do seu time de coração, quer que eu falo de outro campeonato estadual, comenta aí, né, no canal, deixa um comentário pra gente, que aí a gente faz eu falei, comento, ou começo mesmo falando no próximo podcast sobre o seu time, sobre o seu estadual. Tivemos outros clássicos estaduais em outros estados, né? Mas vou fechar por aqui, senão a gente vai se estender. Eu vou ficar falando horas e horas e horas aqui. Claro, gostaria muito, mas vai ficar um pouco maçante. Eu queria partir agora, né? Até por uma discussão, né? De um seguidor aí deixou um comentário pra gente, né? O Fernandes comentou aí, pediu para comentar o mau aproveitamento dos clubes brasileiros, né, da categoria de base, né? Ele deixou esse comentário pra gente. Eu ia começar, pedir desculpa aí, Fernandes, eu ia começar falando disso, mas começar pelo estadual, até porque essa é uma discussão que pode se estender, então, assim, não sei até quanto tempo que eu posso falar disso, né? Eu tenho muita coisa para falar disso, mas eu, cara, assim, pessoalmente, eu não tô no meio, eu não sei bem o que acontece, né? Mas a minha opinião pessoal, tá? Assim, em termos de subaproveitamento de jogadores da base, a gente teve a copinha aí recentemente, né? Revelou
boas joias, né, bons jogadores aí, revelações que podem ser aproveitadas no time principal, e eu acho que isso gera uma ansiedade, uma expectativa na torcida que é natural, né? Você viu a molecada jogando, cara, imagina esse cara jogando no time titular, cara, o cara ia deitar, ia ser o próximo Neymar, que não sei o que. Calma, apesar de não parecer, às vezes a gente, lógico que a gente é fã do futebol arte, a gente quer ver aquela malandragem, aquela molecagem em campo, mas existe um abismo, eu vou usar essa palavra mesmo, existe um abismo muito grande entre o futebol que se joga na base e o futebol que se joga no profissional, né? Assim como existe um abismo muito grande entre o futebol que se joga no Brasil e o futebol que se joga, por exemplo, eu vou falar da Itália, por exemplo, do futebol italiano, que é um futebol muito físico, né? E se a gente pegar, e aí fugindo da base aqui, se a gente pegar jogadores que saíram do Brasil, isso já há algum tempo atrás, né? Hoje já não é tão comum, mas que antigamente a Itália, na era de ouro do Milan, que o Ronaldo foi campeão, o Kaká, melhor do mundo, assim, os jogadores que saíam do Brasil para ir para a Itália, eles tinham que ganhar uma massa muscular muito grande, cara, assim, porque o futebol italiano é muito físico, é muito diferente daqui do Brasil, né? E eu fiz essa comparação porque o físico pesa muito, né, nessa transição da base para o profissional. Ah, mas o Neymar deu certo, cara, assim, o Neymar era uma vareta. Cara, deu certo porque o Neymar tinha um talento fora de série, né? O talento do cara compensava, né, a falta de físico, entre aspas, né? Mas, por exemplo, o Neymar não conseguia disputar uma disputa ombro a ombro. O Neymar não ganhava de ninguém, né? O grande ponto é que o Neymar ele não ia para disputa ombro a ombro, ele driblava, né? Então é por isso que ele deu certo, ele acabou dando certo, conseguiu ganhar condicionamento físico, né? Para jogar no time principal, né? Para jogar no profissional mas em questão física, né? De disputa de bola, cara, disputar ir para uma disputa de bola no físico, o Neymar nunca ganhou, né? E ele nunca foi para essa disputa, né? Quando ele foi para a Europa, ele ganhou um pouco mais de massa, porque é preciso, cara, o futebol europeu é muito físico, e no Brasil isso não pesa tanto. Então a transição da base, né, para o profissional já tem esse abismo muito grande em termos físicos, né? Então se o jogador não for um cara de muito drible, como é o Neymar, um cara que não vai para a disputa ombro a ombro, cara, se não for esse jogador, ele precisa ganhar um condicionamento diferenciado, né? E não é só isso, cara, assim, os jogadores profissionais, pelo menos nos grandes clubes, seguem uma rotina que é totalmente regrada, assim, tem um horário para trabalho físico, tem um horário para regeneração física, para ganho de massa muscular, tem o treino tático, tem o rachão, é, é, cara, é extremamente regrado, então assim, não existe. Eu pessoalmente até acho que é por isso que se perde um pouco daquele futebol moleque, porque assim, quando você vai pro profissional, não tem tanto espaço para isso, né? Porque você tem que seguir um cronograma, cara, mas muito rigoroso, cara, assim, você tem que seguir uma alimentação, tem hora para tudo, cara, tem hora para você sair, pra você ficar com sua família, tem hora para você treinar a parte tática, a parte física, então, assim, é extremamente regrado. Então, até por isso eu acho que se perde um pouco dessa molecagem, mas grande parte eu acho que é mais essa transição, né, pô, no, no, nas categorias de base você não tem tantas regras. Claro que você pegar Palmeiras, Corinthians, lógico, existe um trabalho um pouco diferenciado, mas é totalmente diferente ainda do profissional, né? Não se equipara a jogar no profissional. Então, muitos jogadores ficam anos para fazer essa transição. Eu pego, por exemplo, Vinícius Júnior deu muito certo, né, no Flamengo, o caso mais recente, mas antes dele, eu acho que um exemplo bom foi o Gabriel Jesus. Ele ficou no Palmeiras e a torcida ficava, coloca o Gabriel Jesus, coloca o Gabriel Jesus. E os técnicos anteriores não colocavam.
é porque existia essa dificuldade, essa limitação. É um cara que jogava muito na base, é um jogador muito leve, funcionava na base, né? Um cara fica na área, era ligeiro, tal. Se colocar um cara desse na base, pô, o cara vai meter um monte de gol, mas no profissional não dá certo. Você ficar no meio dos zagueiros, o cara vem te dar uma trombada, você cai, você já perde na corrida. Então, era totalmente diferente, né? O Gabriel Jesus foi dar certo, se eu não me engano, com o Cuca, né? Aí que sim, ganhou uma sequência, tal. Teve um tempo, né, de adaptação muito longo, né, até finalmente estrear de vez no profissional. E aí, cara, o cara desencantou e foi um fenômeno no Palmeiras, né? Por isso foi uma grande condição do Manchester City, mas a transição ela é demorada, né? Fora que assim, você imagina, a gente pegar o exemplo recente, né, desses times aí, Flamengo, Palmeiras. Você pega um Flamengo, você pega um Palmeiras, um Corinthians, São Paulo. Cara, todo mundo contratando jogadores de peso, né? Pô, o Flamengo trouxe Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, é, Arrascaeta. Aí o Palmeiras traz o Ricardo Goulart. Antes disso, alguns jogadores. Antes disso, talvez eu acho que o grande nome tenha sido o Lucas Lima, né? Assim, lógico, vieram outros bons jogadores, mas assim, em termos de nome de muito peso, talvez tenha sido o Lucas Lima. Então, assim, cara, você imagina que você treina o Corinthians, por exemplo. Você está com uma limitação de jogadores, está com uma limitação financeira, aí você vê o Flamengo contratando Arrascaeta, esse monte de cara, Palmeiras também, São Paulo contratando Pablo, Everton, Diego Souza. Cara, assim, como é que você vai ter coragem de apostar num time da base? Entendeu? Esse é outro problema. Então, assim, pô, você tá vendo os maiores rivais apostando, contratando jogadores extremamente técnicos, caras com uma qualidade indiscutível, com muito mais experiência, e você vai apostar num time da base, assim, um time que jogadores que, claro, tem o seu talento, tem o seu futebol moleque, mas que não vão ganhar na parte física, né? Não vão aguentar jogar os 90 minutos. Então, assim, é muito complicado esse aproveitamento da base. Então, é preciso sim esse tempo de transição. Eu também acho que poderiam ser muito mais aproveitados alguns jogadores, mas eu pessoalmente não sei o que acontece, né? Muitos jogadores nessa transição da base para o profissional acabam sumindo, né? O grande exemplo que eu queria dar é o do Corinthians, por exemplo, é o Carlinhos. É um cara que fez uma copinha, ele arrebentou. Pô, eu naquele ano falei, cara, esse cara vai pro profissional, ele vai arrebentar, velho. Ele vai ser artilheiro, no ano seguinte vai estar na Europa. Cara, o cara simplesmente sumiu, assim, e a gente não sabe o que acontece. A gente não sabe se foi problema de adaptação, né? Mas uma coisa é fato, né? O cronograma de um jogador profissional, ele é muito apertado. Assim, pô, se o cara tiver um tempo para ficar com a família, ele vai ficar com a família. Ele não vai ficar treinando a mais para ganhar para ter tempo de, por exemplo, cobrar, melhorar na cobrança de falta, melhorar nisso, melhorar naquilo. Então, assim, a agenda do cara é tão apertada que o tempo que ele tem, ele vai ficar, pô, ele vai curtir com os amigos dele, com a família dele. Então, eu acho que, assim, se é um cara muito jovem, 16, 17 anos, 18 anos, cara, você quer curtir a vida, sim, é como qualquer adolescente, qualquer adulto jovem, você quer curtir a vida, você quer ir pra balada, você quer ir pro bar, você quer ficar com seus amigos. É muito difícil, e eu acho que muita gente se perde nisso, você entrar no mundo do profissional. Porque, cara, você tem que abrir mão de muita coisa. E assim, e isso não é só em termos de jogador de futebol, assim, se quer, pô, quero ser um cara referência na área de tecnologia. Cara, você vai ter que se matar de estudar na sua fase de jovem, para você, quando você chegar na fase adulta, você, cara, ser um cara extremamente conceituado na sua área. Isso em qualquer profissão. E no futebol, o que eu falei, até pelos valores, né, em termos de grana que gira em torno disso, você tem que seguir, né, aquilo lá à risca, porque senão, cara, você é dispensado. Fala, pô, o cara já faltou um treinamento para sei lá o que ele tava fazendo, deu uma desculpa nada a ver. No dia seguinte, pô, aí é o que eu falei, se é muito jovem, é muito fácil, pô, você ficar na gandaia, virar à noite, chegar no treino cansado, pô, de repente tem contrato com, bebe muito,
contato com droga, então assim, é muito fácil se perder. Então tem tudo isso, né? Eu acho que não é só a questão do clube ter a vontade de aproveitar o cara precisa dar comprometimento. E como são muito jovens, existe esse problema também. Eu assim, eu falei, não tô no meio, mas eu tenho certeza que muito cara bom abriu mão, assim, simplesmente abriu mão porque, ou porque queria curtir, ou porque não aguentou, não se adaptou, e aí o cara abre mão mesmo, vai fazer outra coisa. Então, assim, tem muito jogador, tem muita gente querendo ser um jogador, mas uma coisa que acontece na base é totalmente diferente do que acontece no profissional. E por isso que eu acho que a gente até é um pouco, e eu já falei um pouco disso, né, da perda dessa malandragem. É muito difícil manter isso, porque o cara, pô, é, é, pô, você tem um cara que baita habilidoso, assim, mas no profissional não tem como. Você precisa, não é só drible, né? Não é só futebol bonito. Você precisa ter condição física, cara. Você precisa seguir uma alimentação saudável, enfim, precisa de proteína, carboidrato na hora certa. Tem que ver se o cara não tem intolerância a não sei o que, não sei o que lá, sei lá, glúten, lactose, porque senão o cara passa mal no jogo. Então tem uma série de coisas envolvidas que a vida passa a ser, né, ficar meio chata, entre aspas, né? Porque você tem que seguir um monte de regras, um conjunto de regras. Senão você não senão você não se adapta, né? E eu pego até, por exemplo, um exemplo recente no próprio Palmeiras, que é o Papagaio. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nele, né? É um cara que na base ele é extremamente promissor. Cara, você ouve qualquer programa esportivo, quando tem participação do público, todo palmeirense fala, pô, e o papagaio, e o papagaio, e o papagaio. O cara tá indo pro Atlético Mineiro agora, por empréstimo, porque o cara não teve espaço no Palmeiras, porque é justamente isso, é um cara muito bom, na base ele voa, ele sobra, mas quando você põe ele para jogar no profissional, para jogar ali no um centroavante de referência no meio dos zagueiros, é um cara que não tem como disputar, ele não ganha uma disputa. Então, assim, eu acho que essa adaptação, nos próprios treinamentos você já vê isso. Pô, você coloca o cara no meio de a zaga do Palmeiras, é Luan e Gustavo Gomes. Cara, você põe num treinamento o cara no meio desses dois, velho, o cara não consegue fazer nada, não tem como. São zagueiros muito experientes contra um atleta da base, que, claro, é muito bom, mas que a bola não vai chegar nele, simplesmente não vai chegar nele. Então, assim, é muito difícil essa transição, né? E aí a torcida pede, cobra, porque acha que vai dar certo, e tem tudo para dar certo de fato, porque é um investimento do clube, senão o clube não investiria num jogador desse. Mas é preciso de um tempo de adaptação e às vezes é, alguns jogadores levam muito mais tempo e alguns jogadores simplesmente não se adaptam. É uma promessa que ficou na promessa e aí vai para outro clube para ser um jogador mediano. Né? Pegar, por exemplo, o Neilton. Eu não sei se você conhece a história do Neilton. Quando ele surgiu no Santos, ele surgiu como o novo Neymar. Assim, era um cara que, quando ele fez algumas partidas no profissional, ele arrebentou e ele era tido como o novo Neymar. Literalmente, eu lembro dele jogando quando ele apareceu, cara, o cara jogava demais, o moleque era muito bom, mas e aí entra um outro fator importante, né? As pessoas que gerenciam a carreira do jogador, porque o Santos queria renovar com o jogador, claro, era muito bom, mas o Santos tinha um limite, né? O Santos ele estipula um limite de salário para jogadores que estão vindo da base para o profissional. Existe um limite, não passa disso para ninguém. Então, claro, por mais excepcional que fosse o Neilton, o Santos ia seguir a mesma filosofia, seguiu, tentou fechar contrato com o Neilton e não conseguiu. O jogador não aceitou. Eu acho que não foi nem o próprio jogador, né? Eu falei, foram as pessoas que gerenciam a carreira do jogador. E aí não quis renovar, aceitou uma proposta, se eu não me engano, do Cruzeiro. E aí, pô, se lesionou e aí não apareceu mais. Foi aparecer de novo no Vitória. Agora, esse ano tá no Internacional, mas, cara, assim, não joga. Ele não é metade da promessa que ele foi. Assim, tudo bem, se ele continuasse no Santos, ele poderia jogar o mesmo futebol que ele joga hoje. Mas, assim, hoje ele não é metade da promessa que ele foi quando ele subiu para o profissional, né, na época do Santos. Então, tem muita coisa envolvida e não é só. E aí já saindo da questão física, né, dessa questão pô, de agenda, de cronograma,
tem a questão dos agentes, né, das pessoas que gerenciam os jogadores. Então, cara, tem muito empresário, tem muito jogador com mau empresário. O Neymar teve um bom empresário, que era o pai dele, mas tem muita gente que tem maus empresários, né, que vê o jogador apenas como uma moeda de troca, né, como uma forma de ganhar dinheiro e não está pensando, né, não está pensando no futuro do jogador. Fala, cara, fica no Santos, joga mais uma temporada ganhando pouco mesmo. No ano seguinte a gente vê outro lugar para ganhar um pouco mais e tal. Mas não, assim, pô, o time ofereceu mais, vou para lá. Então é assim, cara. Infelizmente, essa esse agenciamento de jogadores é um grande problema ainda também no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas muitos jogadores eu acho que é, se perdem por tudo que eu já falei, mas também por essa questão, né, de terem pessoas mal intencionadas gerenciando a sua carreira. E aí é outro complicador, porque é um cara de muito talento, de muita promessa, é, tem um agente mal intencionado, e aí, cara, é, desanda, a carreira do jogador simplesmente desanda. Então, infelizmente tem muito disso, e eu acho que também isso influencia. Então, assim, tem uma série de fatores. Eu pessoalmente não posso dizer de fato, né, no dia a dia de um clube o que acontece, mas minha opinião pessoal, eu acho que tem tudo isso envolvido e isso acaba influenciando, né? Isso acaba, infelizmente, o cara que a gente vê na copinha, ou usar como exemplo, os Carlinhos da vida, né, da copinha, acabam não indo profissional da forma como a gente esperava e o cara acaba assumindo, ou ele passa alguns anos ele aparece num outro clube, mas aí já não apresentando aquele futebol que a gente achou que que ele poderia rendendo muito menos daquilo que a gente imaginou que o cara renderia. Então acho que é isso aí. Me estendi um pouco, só minha opinião pessoal, mas aí fica o convite aí. Se você quer que eu comente outra coisa, quiser participar, comenta aí com a gente. Próximo podcast a gente volta e fala um pouco sobre o assunto. Isso aí, eu espero que tenha ajudado um pouco aí, Fernandes, mas essa é uma opinião pessoal. Se quiser deixar também a sua opinião pessoal, eu comento aqui, a gente debate mais sobre isso. Mas eu vou ficando por aqui hoje. Valeu, um forte abraço e até a próxima.